Você mencionou, quero saber se eu entendi bem o seu pensamento. Você mencionou assim, olha, existe uma certa dívida histórica porque os homens têm mais privilégios que as mulheres, então tá certo sim da mulher não pagar conta porque os homens já têm essas vantagens. Tá correto? Sim. Sim, né? Beleza. Existe machismo e existe racismo. São duas formas de opressão. Se a gente fosse seguir essa lógica, quer dizer que se um homem branco tá falando com um homem negro, o homem branco teria que pagar a conta. Porque existe uma opressão histórica e o branco tem uma dívida com o negro. Eu não preciso te ensinar o que é salto lógico, que você sabe o que você tá cometendo. Então me explique por que essa analogia não se aplica. Não, você eu quero tá saber, que eu não sei o cometendo. que é, não. Você tá cometendo um salto lógico. Um salto lógico é basicamente quando a gente pega uma dicotomia ali de informações e tenta jogar para uma outra situação para falar que elas estão em um par de igualdade quando elas não estão. E essa situação ela não está em um par de igualdade porque a gente está falando de uma relação entre homens e mulheres. Fim, existe toda uma questão de uma relação histórica entre homens e mulheres, que a gente pode adentrar aqui nela, que não é o meu objetivo, e existe uma outra relação que é muito delicada, de uma questão de racismo histórico. Mas você entendeu a que analogia que eu tentei fazer? Você falou Não de opressão entendi. histórica. Não, Racismo é opressão, machismo é opressão. não. Por que em um caso entre homem e mulher a gente tem o dever histórico de pagar a conta e entre o branco e o branco não tem o dever histórico de pagar a conta? Aí a gente teria que colocar o dever histórico em uma outra espécie, que seria o dever histórico e moral de você tratar essa pessoa como ela merece. Ou você acredita que no dever histórico e moral, quando a gente está falando de racismo entre pessoas brancas e negras, essa pessoa ela não merece ser tratada ali dentro dos limites do direito? Obviamente, mas aí as mulheres Então, também. As mulheres também. E olha só, Você concorda que dentro dos limites de uma relação construída, onde a mulher ela foi oprimida durante o séculos, negro também foi o oprimido. papel, e você não acabou de concordar comigo que o papel ali do homem branco seria respeitar Não, esse local? respeitar, mas não pagar a conta. Quer Mas dizer que um homem vai tá jantar cometendo um salto. Não, ó. E agora eu digo mais. Por que eu perguntei do relacionamento homossexual? Se vai um homem branco, gay, com um homem negro, gay. Os dois se relacionando. Teoricamente, os dois são homens. Então, nenhum dos dois ali sofreu machismo. Teoricamente, né? Que tem toda uma questão de gay, afeminado, sofreu machismo. Mas vamos lá. Dois homens, nenhum ali é mulher. Dois homens. Os dois não sofreram na pele tanto a questão do machismo. Porém, um sofreu racismo. Então, o homem que é branco, ele deveria pagar a conta pro homem que é negro? Se ele recebe a mais que esse homem negro e ele é menos oprimido, eu acho que sim. Não, mas receber a mais é uma outra questão. Não, não é. Porque Quantas variáveis, base- mano. Eu tô Se uma quase mulher recebe pirando a aqui. base- Eu já ia dar outra visão. Na minha visão do homossexual, o do gay, né? Do cara, independente dele ser um homossexual branco e um homossexual negro, pra mim, quem assume o papel de maneira voluntária, o papel de receber, que seria o papel feminino, é a pessoa que Independente fica da cor. mais, independente Da da cor, cor. é, Ela minha fica um visão pouco mais Aí eu omissa concordo a com não você. pagar. Você falou assim, assumir o papel voluntário. Então, no fim das contas, todo mundo nessa mesa tá concordando. Não é sobre ter a obrigação, é sobre se colocar nesse papel voluntariamente. Então, Caio Castro tá certo. E por que eu quis falar de É, Caio Castro. homem, mulher, negro, branco, gay e hétero? Por que eu quis falar isso? Só pra mostrar que não faz sentido fazer essa diferenciação de o homem tem que pagar conta porque o homem é homem, a mulher é mulher. Se Tá. fosse assim, o branco tem que pagar porque é branco, e tudo mais. Eu não Mas deixa eu concordo. te fazer uma pergunta. Você não assume o seu papel voluntário como homem? Você não acha? Porque você poderia muito bem, não como O que é homem. meu papel como homem? Exatamente. O seu papel como homem, quando a gente fala de energia masculina e energia Se feminina... eu quiser usar uma saia, Você pode, se você quiser, mas você entende que você vai ser um pouco mais afeminado saindo da tua segurança masculina. e tá tudo bem. E lá na Escócia usam saia. E não Se são você afeminados. quiser, tá tudo É certo. cultura, é uma questão, é uma construção social. É lógico que é uma construção social. Só que quando a gente fala... Eu tô te falando uma visão de relacionamento, tá? Simples assim. Não é nada histórico, é relacionamento. Quando uma mulher, ela olha pra você e ela vê que você tá ocupando um papel feminino, ela normalmente ela vai tender a se afastar de você, se ela é uma mulher feminina também. Por quê? A mensagem que você está passando para ela é: eu, Giovanni, não sou capaz de prover a segurança que você quer, que você merece, que você acredita. Quer dizer Mas esse seu argumento que é muito bom. O seu argumento é todas muito as bom. mulheres são assim? Não, quer dizer que vai ter um monte de mulher assistindo a gente, olhando pra mim, pra minha cara, falando assim, cara, pelo amor de Deus, Não me eu sou representa. independentemente financeira, e se eu sou uma mulher independente que ganha meu dinheiro, eu não vou deixar homem nenhum me bancar.
sabe? Eu não vou deixar homem nenhum pagar a conta pra mim. E tá tudo bem essas mulheres pensarem dessa forma. Tô te falando que quem acredita que o homem tem o seu papel e que a mulher tem o seu papel, da mesma forma que vai ter gente falando que isso é super tradicional e tal, e tá tudo certo, sabe? Mas se a gente acredita nessa configuração de relacionamento, a parte de um dos pilares de você gerar segurança pra mulher tá sim relacionado ao dinheiro. O que não quer dizer... Não, mas então o que você tá falando o homem não deveria se abster de pagar a conta, porque no final da conta a mulher não vai sentir segurança nesse homem e vai querer se afastar dele, tipo isso, né? Tipo isso. E eu concordo, só que daí são argumentos diferentes. Uma coisa é o homem pagar a conta porque é produtivo pra ele, porque é eficiente. Ele vai pagar a conta porque ele sabe que ele tá sendo maioral e ele vai garantir aquela relação. E ele escolhe fazer isso, porque vai gerar resultados positivos pra ele. Beleza. Agora, ele não ser obrigado a pagar a conta. Se ele quer arcar com as consequências de não pagar a conta, e do tipo, eu tô vendo você como mais afeminado, porque você não quer pagar a conta, e por isso não vou relacionar com você. Tá tudo bem. É tudo sobre a vontade. É por isso que eu tô falando. Aí eu a não gente encontrei falou- nenhuma falha até agora na lógica do Caio Castro. Aí a Mas- gente falou que, tipo, Eu por ser o entendi os dois pontos aqui. Mas Por ser o obrigação- Caio Castro, ele pode, sabe? Mas não porque ele pode, é simplesmente porque ele tem um nível de autoridade muito maior pelas pessoas e a oferta é o lance da oferta e demanda, sabe? Então, tipo assim, independente se ele pagar a conta ou não, ou se ele fosse um babaca ou não, infelizmente, falando assim, eu não sei se ele é, muito provavelmente não, mas se ele fosse um completo babaca, não tivesse caráter, nada disso, ainda assim ia ter milhões de mulheres correndo atrás dele. Quer dizer que são mulheres de alto valor, ótimas pra se relacionar? Não necessariamente, muito provavelmente não, certo? Se fosse nesses aspectos. Mas se a gente Mas tirar a quer fama dizer do jogo, se tirar a fama, o Caio Castro é um anônimo, não tem fama, não tem dinheiro. Eu continuo achando que a atitude dele não é incorreta de não Mas querer pagar a de conta. quem que vem a obrigação? Por quem que Não vocês estão se existe. sentindo? Não Mas- existe obrigação, mas- não existe. Não, Existe acordos. existe a obrigação Existe e a não voluntarismo. obrigação. Porque ele falou que ele não quer se sentir obrigado. Para ele não se sentir obrigado, tem algo ou alguém obrigando ele a tomar esse tipo de atitude. De onde vem essa obrigação De tão você. grande que Massa vocês fera. têm? Você falou, eu Será não que Graça aceito pagava a pagar conta? conta. É, E aí, graças qual é, nos funciona. qual é o seu posicionamento a partir do momento que você vira pra mim e fala, a gente vai sair, mas cada um vai pagar a sua conta. Uhum. E aí eu falo, olha, A gente já não fez eu isso. eu não aceito. Você não terminou comigo. Eu não aceito. Pra eu sair com você, você vai ter que pagar a conta. Sim, porque eu tinha uma mentalidade que não estava ligada com o tipo de pessoa que eu sou hoje naquela época. Quer dizer que Eu hoje, se não eu falasse pra dividir a procurava, conta, eu não você aceitaria. terminaria comigo? Sim, até porque você foi uma das únicas exceções. Porque todos os caras que eu saí antes de você, todos eles pagaram a conta pra mim. Eu nunca Por precisei quê? passar Porque eu por tenho isso. a moral do Caio Castro. Não, E assim a gente Uau, termina uau. a nossa discussão. Acabou, hein? Caralho, mano. Acabou, achei que ia Ó, terminar eu tô só viajando aqui e eu tô pensando o seguinte. E, na minha visão, como um bom geminiano dual que consegue ver todos os lados, todas as moedas, gente, isso não é ser imparcial, é conseguir enxergar todos os lados. Eu entendo que o Giovanni fala assim, dessa questão tipo de eu não devo. E eu concordo com esse eu não devo. Só que eu tô fazendo um paralelo aqui. O que representa o dinheiro hoje? O dinheiro hoje é aquilo que você falou lá no começo. E foi o primeiro que você falou ainda, que é a questão da proteção. Né? Segurança. Então hoje ninguém sai mais pra proteger o outro com espada, porrete, esse tipo de coisa, tá? Então eu tô imaginando o seguinte. Imagina que lá atrás, tá? E a gente tem um cérebro primitivo que vem com a gente ainda, né? Que lá atrás, talvez a Micarla tivesse em perigo, tá? E tem dois homens aqui na interação. Os dois são homens e a Micarla e a Kati estão em perigo, tá? Eu não tenho, em tese, obrigação de protegê-las. Eu não tenho esse direito. Então, eu não tenho essa obrigação. Só que se eu fizesse o meu papel, que é proteger as mulheres da minha tribo que estão em perigo, eu estou assumindo o meu papel de homem. Ou estou sendo pelo menos percebido como um homem e não como uma outra mulher. Porque eu penso assim, ó, gente. Eu não vejo que, na minha visão, algumas coisas não podem ser neutras. Então, se tem, por exemplo, um perigo, ou você protege, ou se você não fez nada, você faz parte das pessoas que precisam ser protegidas, como crianças e idosos e coisas do tipo, né? Então, assim, o que eu tô pegando aqui? Se você lá atrás, você decidia proteger e decidia colocar sua vida em risco, você estava assumindo o teu papel de homem, ainda que fosse social, mas você estava assumindo o teu papel primitivo de proteção. E sinalizava tanto pra mulher que você era um cara foda, como pros outros homens que você não era um cara covarde. Eu acho que isso sinaliza ainda de alguma forma até hoje. Então, quando vem um cara e fala, ó, tô pagando a conta, sinaliza pra mulher que, olha, a parte dele de proteção financeira que seja tá garantida e sinaliza pra outros caras que o cara tem bala na agulha. Ok. E também concordo contigo que você falou, pô,
também não sou obrigado. Se lá atrás, há 2000 anos atrás, o cara não quisesse ir pra guerra, ele ia ser talvez escorraçado de alguma forma, mas talvez não ia ser morto por isso. Talvez ia fazer parte de um outro grupo, dos fracotes, dos covardes, sabe que porra que ia ser isso aí. Mas eu entendo. Eu tô fazendo... Você falou um negócio assim, Thiago. E eu tô juntando as duas coisas aqui, duas né? mulheres estivessem em perigo e o homem, se ele agir, ele vai assumir o papel de... Mas se dois homens estiverem em perigo e uma mulher puder ajudar, quer dizer que, não vou ajudar, não vou proteger porque é minha função de mulher. Cara, a gente já não tá mais na sociedade primitiva, a gente já evoluiu. Antigamente, tinha toda uma questão do homem sair pra caçar, da mulher ficar pra trás porque ela tinha que cuidar dos filhos, então tinha uma questão de amamentação, tinha toda uma questão logística. Nós, enquanto sociedade, a gente evoluiu. Hoje temos várias facilidades que permitem que, inclusive, licença paternidade, tem países mais evoluídos que o nosso, que se discute licença paternidade igual a licença maternidade. Ou seja, se a pessoa vai ficar 3 meses sem trabalhar, ou 1 mês sem trabalhar, porque virou mãe, a licença paternidade é no mesmo tempo. Por quê? Porque isso não cria para os empregadores o incentivo de não contratar mulher. Porque não importa, se o casal engravidar, seja homem, seja mulher, é o mesmo tempo, então anula esse fator. Então assim, hoje a sociedade já está avançando para anular essas questões mais primais, mais biológicas. E daí volta toda aquela questão. Eu não sinto que o homem ele tem o dever de pagar a conta, o dever de mostrar que ele é o fodão. Ele simplesmente, ele tem que ser ele. Ele tem que ser ele. E se para aqueles dois ali, faz sentido a gente dividir a conta, porque você tem a sua renda e eu tenho a minha renda, e a gente consumiu aqui e dividir, e eu não vejo imoralidade nisso. O que eu vejo é vantagens de um lado assumir a iniciativa. Eu vejo vantagens, seja do homem, seja da mulher, de assumir a proatividade e pagar a conta. Por quê? Aquilo que você disse. Passa uma boa primeira impressão, vai mostrar que o cara, poxa, é gentil, é cavaleiro. Tem várias vantagens de ver isso. Mas uma coisa é eu fazer porque eu quero receber essas vantagens. Outra coisa eu tenho que fazer. Pagar a conta não garante a foda também, né? Tem muito pouco pagando a tem. conta e... Também. Tem isso. Também é O que eu importante. A gente tem que vejo tomar... de- Foi bom você ter tocado.